Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, no capítulo 3, a partir do versículo 7. Aliás, só dois versículos, 7 e 8. Meu irmão, eu tenho uma palavra hoje. Eu sou o portador da palavra de Deus hoje, para aqueles que creem. Tem alguém aqui esta noite? Glória a Deus, tem 3 pessoas aqui que creem. Vou perguntar de novo. A palavra de Deus esta noite é para aqueles que creem. Tem alguém aqui esta noite? Amém. A palavra de Deus diz o seguinte, irmãos. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 7 e 8 somente. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Amém? Meus queridos e amados irmãos, essa palavra de hoje, irmãos, está direcionada ao anjo que estava ali em Filadélfia. O anjo, irmãos, aqui não é um anjo, um ser espiritual, mas era o pastor ali da igreja de Filadélfia. Porque se fosse um anjo, irmão, não precisava escrever carta, né? O Senhor falava diretamente com o anjo. Mas aqui ele está mandando escrever umas instruções, uma carta, um direcionamento para a igreja. E quando Deus quer falar para a igreja, irmãos, um direcionamento para a igreja, ele usa o pastor, o anjo que está à frente da igreja, do ministério. Então, esse texto aqui, irmãos, está registrado em Apocalipse e está direcionada para uma das 7 igrejas da Ásia, porque eram 7 igrejas ali daquela região, e o Senhor está falando agora com a igreja de Filadélfia. E entre essas 7 igrejas, irmãos, somente duas não teve nenhuma repreensão de Jesus. Uma foi a igreja de Filadélfia e a outra é a igreja de Esmirna. Então, essas 2 igrejas não tiveram repreensão. As outras igrejas tiveram um direcionamento, mas tiveram um puxão de orelha, tiveram uma repreensão. No entanto, a igreja de Filadélfia e a de Esmirna não tiveram nenhuma repreensão. Ok? A igreja de Esmirna, irmãos, era uma igreja pobre, que sofria grande perseguição. E a igreja de Filadélfia era uma igreja que era fraca, era limitada, mas andava na dependência de Deus. E isso, irmãos, era algo que Deus verdadeiramente tinha prazer. A igreja de Filadélfia, ela tinha pouca força, irmãos. Mas o que nós podemos ver aí no versículo 8, Livinha, algo maravilhoso acontece com essa igreja, a de Filadélfia. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. Então era uma igreja que não tinha muita força, mas, irmãos, aqui Deus coloca uma porta aberta para aquela igreja. E quando a gente fala em porta, irmãos, não tem como falar em porta sem falar de chave. E é por isso, irmãos, que a gente, nos dias de hoje, né? Cartão tem senha, celular tem senha, mas a gente tem muitas chaves para abrir as portas, né? Ninguém entra num carro se não abrir a porta, ninguém entra no templo para ter o culto se não tiver alguém que abra a chave. Então, irmãos, tem alguns irmãos aí que tem chave de cofre, né? Para guardar lá o dinheiro, né? Então, irmãos, tudo hoje, falou em porta, tem que ter uma chave para poder abrir. Mas não basta ter chave, tem que ter a chave certa, irmãos. Tem que ter a chave certa. Para abrir o cadeado tem que ser a chave certa. Para abrir a porta da casa tem que ter a chave certa. Senão as coisas não abrem, não funcionam, irmãos. E cada, irmãos, dispositivo tem um segredo.
há um segredo de abertura. A chave tem um formato, não é qualquer chave que abre qualquer cadeado. Ok, irmãos? Então, irmãos, a palavra de Deus diz, essa porta que foi aberta ali para a igreja de Filadélfia, o Senhor, Ele fala algo interessante que a gente viu na abertura do culto, Isaías 22, 22, e o Senhor fala algo importante sobre essa questão. Isaías 22, 22, o Senhor fala o seguinte: porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Então ele está falando, irmãos, aqui no texto de Apocalipse, o Senhor está dizendo que diante da igreja de Filadélfia, Ele ia abrir uma porta, irmãos, e aqui em Isaías ele está dizendo que há uma chave que se Ele fechar, ninguém abre, e se Ele abrir, ninguém fecha. Jesus, irmãos, Ele tem essa chave de Davi, que abre e fecha todas as portas, irmãos. Esse Jesus, irmãos, que eu e você servimos, por isso que eu estou dizendo, é uma palavra para quem crê. Esse Jesus que eu e você servimos, Ele tem uma chave de Davi, irmãos, que abre portas e ninguém fecha, mas também quando fecha a porta ninguém abre, irmãos. E se você chegou aqui esta noite, eu não sei qual é a porta que você precisa que o Senhor abra na tua vida, irmão, que seja aberta na tua vida. Pode ser uma porta de emprego, pode ser uma porta da abertura da saúde, pode ser uma porta do casamento, das finanças, uma porta da cura de vida, não importa qual seja a porta, irmãos, eu só quero te dizer que Jesus, Ele tem uma chave, que Ele abre e ninguém fecha, que Ele fecha e ninguém abre, porque todo o poder está nas suas mãos, irmãos. Aleluias, glórias a Deus. Então vamos ver aqui algumas verdades, irmãos, esta noite, sobre essa porta que Jesus abre e ninguém fecha. Mas primeiro eu quero falar dessa chave de Davi. Esse texto, irmãos, eu queria que a Livinha abrisse novamente lá em Isaías, no capítulo 22, só que nós vamos ver a partir do versículo 15. Essa chave de Davi, irmãos, vamos ver esse texto, eu quero que os irmãos acompanhem comigo. Diz assim: assim diz o Senhor Jeová dos Exércitos, anda, vai ter com este tesoureiro, com Sébida, o mordomo, e diz-lhe: que é que tens aqui? Ou aqui tens tu aqui, para que cavasses aqui uma sepultura, cavando em lugar alto a sua sepultura, cinzelando na rocha uma morada para si mesmo. Eis que o Senhor te arrojará violentamente, como um homem forte, e de todo te envolverá. Certamente te fará rolar, como faz rolar, se faz rolar uma bola em terra larga e espaçosa. Ali morrerás, e ali acabarão os carros da tua glória, o opróbrio da casa do teu Senhor. E demitir-te-ei, eita Jesus, e demitir-te-ei do teu ofício, e te arrancarei do teu assento. E será naquele dia que chamarei a meu servo, Eliaquim, filho de Ilquias, e revesti-lo-ei da tua túnica, e esforçá-lo-ei com o teu talabarte, é um cinto, viu, irmãos? Entregarei nas tuas mãos o teu domínio, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre os seus ombros, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Esse texto, irmãos, para os irmãos compreender, aqui nós estamos vendo, irmãos, uma mudança que Deus está fazendo no comando de um reinado.
está saindo um tesoureiro que era corrupto, Deus está tirando, Deus está envergonhando, e está colocando o outro, né? Ele está tirando ali, irmãos, esse tesoureiro que estava negligenciando, e está levantando Eliaquim, que era filho de Ilquias. Ele foi escolhido para ficar no lugar de Sebna. Aí Deus está tirando um e está levantando o outro. O interessante, irmãos, que nós vemos aqui, é o versículo 21, Livinha, que nós lemos que o Senhor, ali, né, nessa troca, o Senhor coloca algumas coisas nesse novo personagem, né, nesse servo que ele está levantando. O Senhor diz que vai vestir ele numa túnica, vai colocar com o seu talabarte, que é um cinto, e nas mãos dele, que é a chave de Davi, ele vai colocar o domínio. Ele vai colocar o domínio ali nas mãos dele, irmãos. Então, queridos e amados irmãos, nós podemos ver aqui, na simbologia bíblica, que a túnica, irmãos, simboliza a autoridade profética. Todo profeta, irmãos, usava uma túnica, né? Geralmente, essa túnica que identificava os profetas no meio das multidões. Também a gente vê o cinto, irmãos, que é como símbolo do ministério sacerdotal, irmãos. Então, queridos e amados irmãos, e a chave representa a autoridade que o rei estava colocando nas mãos dele. Então, entregarei nas suas mãos o teu domínio. E é isso que ele fala no versículo 22, da chave de Davi. Então a gente vê aqui nesse Ilquias, irmãos, uma simbologia de Jesus Cristo, irmãos, porque verdadeiramente, irmãos, Jesus Cristo, ele exerceu os 3 ofícios, irmãos, porque Jesus, ele é profeta, porque Jesus, ele é o sacerdote, e Jesus, ele tem autoridade de rei, porque ele é rei. Então, sobre Jesus, ele é um profeta, ele é o sacerdote, ele é o rei, e por isso toda a autoridade está sobre a vida dele, irmãos. E como rei, irmãos, Jesus, ele tem a chave de Davi, que ele abre e ninguém fecha, irmão, e ele fecha e ninguém abre, porque Jesus, ele tem a chave mestra do palácio, é ele que tem autoridade, é ele que tem acesso às riquezas do Pai, é ele que tem, irmãos, esse acesso às revelações do Pai, e ele revela a quem ele quer. E se Jesus, irmãos, abre uma porta, não tem quem consiga fechar. Mas se ele também fechar, não tem quem consiga nem arrombar, nem abrir e nem entrar, porque toda a autoridade está sobre ele, porque todo o poder ele recebeu do Pai, e se a autoridade dele está sobre o céu, sobre a terra, embaixo da terra, irmãos, porque toda a autoridade está sobre Jesus, porque ele tem a chave de Davi na sua mão, irmãos. Ele tem a chave de Davi nas suas mãos, e ele tem todo o poder e a autoridade. E quem crê que Jesus é todo poderoso, quem crê que Jesus tem autoridade, abre a tua boca e glorifica esse Jesus. Abre a tua boca e exalta ele, porque ele é rei, ele é Senhor. Ele é Senhor. Então, irmãos, ele tem essa chave de autoridade sobre a vida dele. A chave de Davi. E aí, é por isso que ele diz para essa igreja de Filadélfia: olha, eu vou colocando uma porta aberta para vocês e ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. Agora, quais são as portas que nós vimos que Jesus, ele abre qualquer porta e ninguém pode fechar? Mas quais são essas portas que Jesus, ele tem essa autoridade e tem esse poder para abrir? Vamos ver aqui, irmãos, sobre isso, porque a Bíblia, irmão, tem esse conceito, irmãos, de abrir portas. A gente pode ver em toda a Bíblia esse conceito,
que Deus, ele abre portas. Então, isso reforça a ideia, irmãos, que nós temos um Deus que, nos momentos difíceis da vida, nessa simbologia, ele abre portas, irmãos. É isso que a Bíblia nos mostra, a Bíblia nos revela, nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Então, o Deus da Bíblia é o Deus que abre porta. Irmão, estou falando aqui que abre porta, não é que fecha a porta. Os irmãos também fecham, né? Mas os irmãos estavam aí. Estou falando que nosso Deus é um Deus que abre porta. Ele cria, irmãos, a oportunidade. Ele cria acessos, irmãos. Ele abre portas de emergência no meio da luta. E a gente, irmãos, é grato porque esse Deus é um Deus que abre portas, amém? Então, irmãos, quais são essas portas? Vamos ver algumas portas que o Senhor, ele abre, irmãos. Em primeiro lugar, irmãos, sabe qual é a porta que Deus abre? A porta da salvação. Quem já passou por essa porta? Quem já passou por essa porta? Ele abre a porta da salvação, irmãos. É a primeira porta que ele abre, irmãos, é a porta que Deus abriu para nós nos céus. A porta da salvação. Nós temos acesso, irmão, ao trono da glória, porque Jesus veio e abriu a porta da salvação. Quem se lembra de Jacó, irmãos, que estava fugindo do seu irmão Esaú, porque ele tinha trapaceado, e ele vai fugindo. E quando chega no deserto de Arã, Jacó ali, ele coloca uma pedra como travesseiro, ele vai dormir, irmãos, e ele começa, irmãos, ali cansado, desanimado, e dorme e começa a ter um sonho, irmãos. E nesse sonho, irmãos, ele vê uma escada que está ligando a terra aos céus. E naquele sonho dele ali, ele começa, irmãos, a ver os anjos subindo e descendo da escada. Subindo e descendo aquela escada. Aí, irmãos, a gente pode ver muito bem, aí no versículo de Gênesis 28, Livinha, versículo 16 e 17. Aí, irmãos, ele acordou sobressaltado, quando ele tem aquela visão, ele diz algo maravilhoso. Acordado, pois, Jacó, do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E quando ele olha para a escada, ligando a terra ao céu, diz: e esta é a porta dos céus. Porque, queridos, Deus abre a porta dos céus para aquele que verdadeiramente crê. Deus já abriu esta porta dos céus para nós, porque esta porta é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo é a porta, irmãos. Ele abriu essa porta para que nós pudéssemos entrar através de Jesus na presença de Deus. É a porta que nos dá, irmãos, acesso aos céus. É o Senhor Jesus. Jesus é a porta que dá acesso à vida eterna, o caminho que nos leva a Deus. O próprio Senhor Jesus, ele nos diz, irmãos, lá em João 10:9, Jesus diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e encontrará pastagem. Ele diz: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Tem alguém aqui que já entrou por essa porta, irmão? É Jesus, está dizendo que nós somos salvos. Ele é a porta da salvação. Ele é a porta da salvação, irmãos. Quem entrar por essa porta encontra salvação. A palavra de Deus não diz que é por A, B ou C, mas por Jesus. Ele é a porta. Não é uma das portas, é a única porta para a salvação, é Jesus. Não tem outra porta, irmãos. Então, a primeira porta que nós podemos ver, irmãos, que Jesus, que Deus abre para nós, é a porta da salvação através de Jesus Cristo, irmão. A primeira porta
que Deus abre. Amém? Você já entrou por ela? Glórias a Deus. Se não entrou, irmãos, hoje é dia de passar por essa porta e encontrar salvação. A segunda porta, irmãos, que Deus abre, presta bem atenção, é a porta da justiça, irmãos. É a porta da justiça. Deus não trabalha com injustiça, mas trabalha com a justiça. A segunda porta que Jesus nos abre é a justiça. Veja o que o salmista diz no Salmo 118, versículo 19. Salmo 118 diz assim: abre-me as portas da justiça, e entrarei por elas, e louvarei ao Senhor, irmãos. Tem muita gente que entra pela porta da injustiça, mas aqui, irmão, nós temos a oração de alguém que estava querendo o que, irmãos? Entrar pela porta da justiça, irmão, e não da injustiça. Então, irmãos, de quem é esta porta, irmãos? A porta é daqueles que têm a chave em suas mãos. No Salmo 118, versículo 20, o versículo seguinte, o salmista continua dizendo, ele diz o seguinte, olha: esta é a porta do Senhor, pelo qual os justos, o quê? Os justos entrarão, pela porta do Senhor. Agora, para nós compreendermos melhor, irmãos, porque se a gente for pensar, não tem nem ninguém justo, irmãos. Não tem ninguém justo nessa terra. O homem, irmãos, não é justo. E o versículo está dizendo que entrarão por ela os justos. Como é que isso é possível, irmãos? Como é que isso é possível? É possível, irmãos, os pecadores entrar por essa porta, mesmo sem serem justos, porque não tem ninguém justo nessa terra, mas os pecadores, para entrar nessa terra, tem um segredo, irmãos, como entrar lá. É porque, irmãos, a porta da justiça, ela é aberta, essa porta aí, só para quem tem uma chave para entrar por essa porta da justiça. Os pecadores podem entrar por ela se tiver uma chave. Que chave é essa, irmãos? É a chave, irmãos, da fé, que tem o poder de abrir as portas da justiça. Eu vou ler aqui para vocês, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1, irmãos. Vamos ver como essa chave, sendo, pois, justificados pelo quê, irmãos? Olha a chave. Olha a chave. Os injustos, os pecadores, eles são justificados pelo quê, irmãos? Olha a chave. Quem tem a chave da fé, ele encontra a justiça, é justificado pela fé, e temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É através de Jesus que nós chegamos pela nossa fé, crendo no sacrifício da cruz do Calvário. Então eu, pecador, irmãos, sou justificado. E quando eu sou justificado, eu me torno justo pelo sangue de Jesus. Aí eu vou entrar por aquela porta da justiça. Vai mais em frente, Livinha. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos da esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quem igreja? Dois irmãos viram que é Jesus Cristo. Mas eu vou fazer mais um teste. Quem é, irmãos? Cristo. Estando nós ainda fracos, que é isso aí, irmão? Em pecado, sem sermos justificados.
Porque Cristo morreu por nós, nós sendo pecadores ainda, irmãos. Morreu a seu tempo pelos ímpios, pelos pecadores. Ele morreu por nós. Nós não tínhamos direito de entrar nessa porta da justiça, mas ele a seu tempo morreu por nós. Foi Jesus. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, pelo bom, não pelos pecadores. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Deus ama ou não nos ama, irmãos? E Ele prova que nos ama. Como? Em que Cristo morreu por nós, nós sendo ainda pecadores, injustos. Ele morreu por nós sem nós merecermos nada. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele morreu por nós. Logo, muito mais agora. Agora, olha, sendo o quê? Agora nós somos justificados, nos tornamos justos pelo seu sangue. Não é porque eu me ache bonzão, não. Não é porque eu sou o bonzão que eu faço isso, eu faço aquilo e faço aquilo outro, não. Não, irmãos, é pelo sangue do Senhor. Nós não merecíamos nada. Nós éramos pecadores, mas o seu sangue nos lavou, e agora nós somos justificados pelo seu sangue, e seremos por ele salvos da ira de Deus. Porque se nós, sendo os inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Para concluir, e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Porque Deus, Ele não tem reconciliação com ímpio, irmãos. Ele não tem comunhão com pecado. Ele tem comunhão, irmãos, com aqueles que se tornam justos, santificados, aqueles que verdadeiramente são lavados pelo sangue do seu Filho Jesus, que pagou o preço dos nossos pecados. Somente assim, irmãos, agora nós temos acesso à porta da justiça. Agora nós nos tornamos justos. E é por isso que o salmista, ele diz, irmãos, Salmo 118, versículo 20. Agora você vai compreender. Vamos ler de novo. Salmo 118, versículo 20. E esta é a porta do Senhor, pelo qual os justos entrarão. Tem alguém aqui que é justo, porque é justificado pelo sangue de Jesus? É por essa porta que nós vamos entrar, a porta do Senhor, a porta da salvação, a porta que dá direito à vida eterna. Qual é a outra porta que Jesus abre, irmãos? Jesus, ele abre a porta da salvação, ele abre a porta da justiça, e ele abre a porta dos corações. Ah, pastor, mas aquele homem tem um coração de pedra, não jamais vai aceitar Jesus. Aquela minha esposa, pastor, ela nunca vai aceitar Jesus. Aquele meu filho, pastor, o homem está no mundo e não quer saber de Jesus. Não tem jeito para ele, está perdido. Tá? Não, irmãos. Jesus tem a porta dos corações. Vamos ver, irmãos. Você sabia, irmãos, que cada pessoa tem uma porta espiritual que Jesus pode entrar, a porta do coração? Vamos ver aqui, irmãos, lá. Então, irmãos, a palavra de Deus, quando é pregada, como hoje está sendo pregada aqui, ela é dirigida e captada pela mente das pessoas que ouvem a palavra de Deus. E aí, a palavra de Deus trabalha, irmãos, ali no coração, nas emoções, nas vontades. É a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva, irmãos. Eu estou ministrando aqui e ela tem vida, e ela entra no coração e ela faz para o propósito que ela é lançada. Então, irmãos, foi justamente, irmãos, o que aconteceu com Lídia, porque ela era uma incrédula.
E Deus entrou no coração dela e transformou o coração dela. Vamos ver, irmãos, aí em Atos 16, 14. Nós conhecemos muito bem, irmãos, que Paulo, ele é enviado ali para a Europa. E aí ele chega numa cidade. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, os historiadores dizem que ela era uma gentia, né? E ela era uma prosélita. O que era uma prosélita, irmãos? Era alguém que, mesmo sendo gentia, tinha conhecimento do Deus dos judeus, está certo? Mas não tinha conhecimento do Senhor Jesus. Diz que ela servia a Deus. Ela servia a Deus, porque era uma prosélita. Ela cria no Deus dos judeus. Mas, irmãos, ela começou a ouvir ali, Paulo e os irmãos foram para a beira do rio, onde as mulheres estavam lavando roupa, e Lídia estava lá. E Paulo começou a orar e depois a pregar. E ela nos ouvia, diz Paulo. E o que foi que aconteceu quando ela ouviu a palavra de Deus? O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Aí Deus usa a chave, tá certo? Do coração, foi lá no coração de Lídia, através da palavra de Deus, e destravou. Eu sei, irmãos, que tem corações que a fechadura está meio enferrujada, viu, irmão? Dá mais trabalho um pouquinho. Bota lá um sprayzinho, um óleo, peleja, mas tem um dia que ela gira e Deus abre. Aí, irmãos, vejam bem. O Senhor, irmãos, foi lá no coração de Lídia e abriu o coração de Lídia, irmãos. Deus abre as portas dos corações, irmãos. E essa Lídia, irmãos, ela creu no que Paulo pregou. Ela se converteu ao evangelho. E era uma daquelas irmãs que se converteu, já levou todo mundo para sua casa, já fez almoço, já deu ali, já começou a trabalhar na obra. E era uma bênção, irmãos, na obra de Deus, Lídia. Então, o Espírito Santo de Deus foi encontro no coração e abriu a porta da salvação para Lídia, irmãos. Então, quando se abre essa porta, irmãos, é o que nós chamamos de novo nascimento, a regeneração. Essa porta do coração, irmãos, ela é totalmente aberta, irmãos. E vamos ver aqui alguns versículos. Vamos ver aqui Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27. Essa, irmãos, foi a cirurgia mais inédita que Deus já fez. Você quer ver a cirurgia de coração mais inédita que Deus já fez? Nós vamos ver agora. Ezequiel 36, 26 e 27. Vamos ver. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Olha a cirurgia que Deus faz no coração, irmãos. Olha só, quem vai crendo aí vai dando glória a Deus. E tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos colocarei, irmãos, um coração novo. Ele tira o coração de pedra e coloca um coração mole, um coração de carne, irmãos. E aí que Deus faz essa cirurgia na nossa vida, irmãos. Ele tira o nosso coração incrédulo, coração duro, e coloca um coração mole, um coração que o Espírito Santo de Deus trabalha. Sabe onde é que é feita essa cirurgia aqui, irmãos? Sabe onde é a mesa de cirurgia? Na cruz do Calvário, através da palavra de Deus. Não tem coração duro, irmãos, para o Senhor. Não tem coração que não pode ser mudado, irmãos. De jeito nenhum, irmãos. Aí a regeneração, irmãos. Aí a mudança de coração. Lá em Tito, capítulo 3, versículo 4 e 7, eu não vou ter muitos versículos, mas deixa eu adiantar. Tito, capítulo 3, versículo 4 e 7. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, é o que eu falei.
Nós somos pecadores, irmãos. Não é pela nossa justiça própria, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo de Deus. Ou seja, Ele abre a porta dos nossos corações, irmãos. Ele muda os nossos corações. Ele destrava, irmãos, os nossos corações. Ele regenera a nossa vida. Ele muda o nosso caráter através do Espírito Santo de Deus, que abundantemente se derramou sobre nós. Por quem, irmãos? Por Jesus Cristo. A chave de tudo é Jesus, irmãos. Ele é a porta, irmãos. Tudo é por Jesus, irmãos. Glórias a Deus. Então, irmãos, o Senhor, Ele abre a porta da salvação. O Senhor, queridos e amados irmãos, o Senhor também abre as portas dos corações. E o Senhor, irmãos, Ele vai abrindo portas. E tem mais uma porta que o Senhor abre, que é a porta das prisões. E eu vou encerrar aqui nas portas, mas tem muito mais porta que Deus trabalha e abre. E toda vez que o povo de Deus, irmãos, era perseguido, toda vez que o povo de Deus, irmãos, tinha um imperador que se levantava e perseguia a igreja, irmãos, aí lançava o povo nas prisões, lançava o povo nos cárceres. Deus providenciava a libertação, Deus abria as portas, as grades. Nós podemos ver isso em Atos capítulo 12, irmãos, porque aí Herodes, ele manda prender o líder da igreja, Tiago, e depois, irmãos, na perseguição louca, insana de Herodes, ele vai e prende, irmãos, a Pedro. Ele mata Tiago, e isso agradou os judeus, e aí ele prende ali a Pedro com o objetivo de tirar a vida dele também. Ele ia ficar preso até o dia da sua execução. Mas aí, irmãos, vejam bem, ele foi colocado num cárcere, irmão, numa cadeia. Era 4 escoltas de 4 soldados ali cercando Pedro, irmãos, na cadeia, porque ele ia matar. Mas sabe o que foi que aconteceu? A igreja, diga a igreja, orou, e as portas se abriram. Você está entendendo a importância da oração da igreja, irmãos? Então, irmãos, ele estava lá esperando a morte. E aí, irmãos, o Senhor envia um anjo lá para aquela prisão. O anjo, irmãos, entra naquela prisão e ninguém vê o anjo, irmãos, sair da prisão juntamente com Pedro. Vamos ver aí Atos 12, 10. E se você viu uma cirurgia inédita feita por Deus, você vai ver uma invenção agora que está até os nossos dias. Deus inventa a porta do shopping, abre sozinha. E quando passaram a primeira, a segunda e a quarta, chegaram à porta de ferro que dava para a cidade. O anjo trazendo Pedro e os guardas lá tudinho. A porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo. Botaram o pé à porta. Porta de shopping. Saia da cadeia. Pode ir embora para casa. Aí, irmãos, tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Mas vamos mais em frente, Levi, que tem uma coisa curiosa nesse texto aí, ó, como é interessante. E Pedro, tornando assim, disse: rapaz, vai. Para mim eu tinha um sonho, mas eu estou fora da cadeia mesmo? Estou. Aí estava lá fora já. Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Me livrou daquilo que ele esperava. Esperava que eu estava morto, mas agora eu estou livre. Agora tem uma coisa interessante, irmãos. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos irmãos estavam o quê, irmãos? Os irmãos estavam reunidos e orando. Senhor, liberta Pedro, Senhor, liberta Pedro. Aí os irmãos orando lá e no portão. E os irmãos abrem só um olho e continuam orando e batendo o pé da porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar.
E conhecendo a voz de Pedro, abre aí, que eu estou saindo da prisão, já já os soldados estão nas ruas. De alegria não abriu a porta. O homem lá desesperado, abre aí. Aí, quem é? É Pedro, é Pedro. Aí voltou para a oração. Aí ela volta para a oração, irmãos, correndo para dentro. Anunciou que Pedro estava à porta. Em vez de abrir logo o portão, o homem desesperado para entrar. Tempo do soldado se acordar e vir atrás dele. E disseram-lhe, está fora de mim, tu está doido? Nós estamos orando aqui para Deus libertar ele. Nós estamos orando, vamos orar para Deus libertar ele. Mas ela afirmava que assim era. E diziam, é o anjo dele, rapaz, não acerta. Você viu alguém parecido com ele. Mas Pedro perseverava em bater. Como é que a Bíblia diz? Aquele que bate o quê? Aquele que bate o quê? Porta se abre, irmão. Ele perseverou. Quando abriram, viram Pedro e se espantaram. E acenando-lhe ele com as mãos para que se calassem, os irmãos começaram a glorificar. Eita Jesus! A resposta religiosa demais. Ninguém nem terminou de orar. Aí ele foi dar um testemunho, como o Senhor tirou ele da prisão e disse, anunciar isso a Tiago, aos irmãos, aqui é outro Tiago, né? E saindo partiu para outro lugar. Mas vejam bem, irmão, antes da oração terminar, Deus já operou, irmãos. Você vê o poder que tem a oração da igreja, amém? Amém, irmãos? Mas Deus é assim, é um Deus que abre portas, irmãos, e abre portas da prisão. Da mesma maneira, em Atos 16, irmão, Paulo e Silas foram açoitados, presos injustamente, porque estavam pregando, irmãos, e libertaram lá uma menina, lá em Filipos. Aí eles são levados para a cadeia e são presos ao tronco, os pés e as mãos. E a gente conhece bem a história, irmãos. Eles começam a louvar a Deus ali na cadeia. E vem um grande terremoto, irmãos, e sacudiu os alicerces da prisão. E o que aconteceu? Todas as portas foram abertas. E Paulo sai dali com Silas e todos os presos, todos livres, irmãos. Porque Deus operou. Meus queridos e amados irmãos, se você crê na palavra de Deus, eu não sei quais são as prisões que estão te prendendo. Eu não sei, irmãos, quais são as correntes que podem estar te prendendo. Mas eu quero te dizer esta noite que o nosso Deus é um Deus que abre porta, é um Deus que liberta da prisão, da cadeia, quem está aprisionado, aqueles irmãos que deram aqui o nome, que estão presos, escravizados, o nosso Deus pode libertar, porque é um Deus que abre porta de cadeia e dá liberdade. Ei, deixa eu dizer uma coisa, o nosso Jesus é aquele que abre porta e ninguém fecha. Ele abre a porta e ninguém fecha, meus irmãos. Isaías 45, 2, ele diz assim, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, vou quebrar as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Ele é que vai diante de nós e que abre as portas. Pode ser porta de bronze, ele despedaça, ele abre as portas, ele dá liberdade. Ele vai quebrar as portas de bronze, irmãos, despedaça os ferrolhos de ferro. Eu não sei qual é a tua prisão. Você pode estar prisioneiro aí da enfermidade. Pode estar prisioneiro aí, irmãos, com algum problema, até mesmo preso pelo pecado. Mas esta noite, irmão, se você crer, se você se arrepender do teu pecado, se você confessar, o Senhor, Ele abre as portas, Ele te dá a libertação, Ele te liberta, irmãos, das algemas, das prisões que o inimigo quer te aprisionar. Agora vejam bem, irmãos. Coloque tudo nas mãos de Deus. Coloque tudo nas mãos de Deus. Porque Ele, irmãos, o nosso Deus, Ele abre as portas, irmãos. Ele abre as portas. Por isso coloque tudo nas mãos dEle. Agora entenda uma coisa, irmãos. Já estou partindo para a conclusão. Deus abre todas as portas.
Mas, irmãos, o versículo que nós lemos esta noite, Apocalipse 3:7, ele diz o seguinte: alguém tem dúvida que Deus abre todas as portas? Não, né? Ele abre todas as portas. Agora tem um porém. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz ao que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha. Mas também tem a segunda parte do versículo: ele também fecha e ninguém abre. Ele também fecha e ninguém abre. Eu digo uma coisa para você, irmãos: o nosso Deus, ele abre uma porta para nós do tamanho da sua misericórdia. É a porta que Deus abre para nós. É do tamanho da misericórdia do Senhor. É do tamanho da bondade do Senhor. É uma porta, irmãos, que é do tamanho da nossa necessidade, do tamanho da sua misericórdia por nós. Agora ele tem na sua mão a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e ninguém pode jamais abrir. Entenda bem. Existem ocasiões que, em vez de ele abrir porta, ele vai fechar. E a gente tem que saber quando é Deus que fecha uma porta. Porque não vai abrir, irmãos. Se é Deus que fechou, não vai abrir. Tem gente que fica esmurrando a porta, dando chute na porta, pega a marreta querendo quebrar a porta, mas não vai abrir, irmãos. Se for Deus que fechar, não abre, irmãos. Não abre. Porque Deus, irmãos, vejam bem, a mesma chave que ele fechou ali para salvar Noé dentro da arca, ele fechou ali. Ninguém de fora da arca podia abrir aquela porta, irmão, porque foi Deus que fechou. Quando ele fechou a porta da arca ali, irmãos, ninguém poderia jamais abrir, irmãos. Agora, esse Deus que fechou a porta da arca é o mesmo Deus que usou a chave para abrir o mar vermelho para o povo passar a pé seco. A mesma chave que fechou a porta no meio de um dilúvio é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho e o povo passou a pé seco. O mesmo Senhor, irmãos, que abriu a prisão para Paulo e Silas, é o mesmo Deus que fechou a boca dos leões para não mexer com Daniel. E não teve quem abrisse a boca do leão, porque foi Deus que fechou. O mesmo Deus que abriu a porta da prisão para Pedro sair, foi o Deus que fechou o quarto lá quando Eliseu orou pelo filho da sunamita e ele ressuscitou. O mesmo Deus, irmãos, que abriu as portas para Paulo pregar em Troade, é o mesmo Deus, irmãos, que fechou a porta ali do quarto da filha daquele Jairo, e ela ressuscitou, porque Deus abre porta, Deus fecha a porta, porque Ele é Deus, Ele tem todo o poder, Ele sabe todas as coisas, Ele é Senhor da minha e da tua vida, Ele é quem tem os destinos das nossas vidas na sua mão, porque Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele sabe todas as coisas, e Ele pode abrir e pode fechar a porta, e nós só temos que dizer sim, Senhor, e glória a Deus, e seja feita a tua vontade nas nossas vidas. Aleluias. O que você tem pedido ao Senhor? Que Ele abra a porta ou feche a porta? O que você tem clamado ao Senhor? Nada foge do conhecimento do Senhor, e Ele sabe a nossa necessidade. Se as portas, meus irmãos, está fechada para você por algum motivo, tenha paciência, não se desespere, confie no Deus a qual você serve. Às vezes Deus fecha a porta para nós, porque aquela porta que estava aberta ia nos levar para um precipício, irmãos, e nós não sabíamos. É livramento, irmãos. Eu ia viajar, mas o pneu do carro fechou, isso é coisa de Satanás. Não, irmão, pode ser Deus que está fechando uma porta para te dar livramento na estrada.
Pode ser Deus que está te dando livramento lá na frente, numa curva perigosa, e você não sabia. Deus, Ele abre a porta e fecha a porta. Se foi Ele que fechou, irmãos, você coloque no seu coração, descanse, tenha paciência e diga: não, Ele fechou essa porta porque Ele vai abrir uma muito melhor para mim mais na frente. Ele vai abrir uma porta bem melhor para mim mais na frente, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, irmãos, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Em qualquer situação, o Senhor Jesus Cristo é a porta das portas, irmãos. Pois, queridos e amados irmãos, quando tudo está perdido, nele nós temos uma saída, neles nós encontramos uma saída. A porta é Jesus, a porta é Jesus, irmãos. E para concluir, irmãos, vamos ler novamente João 10:9. João 10:9, irmãos. Jesus é quem fala esta noite através da sua palavra. E ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Se alguém entrar por essa porta, encontra a salvação que só Jesus pode nos dar, porque Ele é a porta para a salvação. Amém? Você crê nisso? Vamos ficar em pé glorificando ao Senhor. Eu creio que esta é uma semana de portas abertas. Quem crê, glorifica ao Senhor.